revelado. O casamento que começou como castigo transformou-se em uma incrível história de amor. Renata olhava pela janela do seu cubículo, perdida em pensamentos, enquanto observava as cores vivas do bairro da Vila Madalena. Gritando por criatividade, aquele lugar parecia ironicamente cinza demais para os sonhos de uma jovem arquiteta como ela. A frustração pulsava em suas veias. Formada há pouco e já atolada em um emprego sem futuro, sob a supervisão de uma chefe arrogante, Renata se via cada dia mais distante de sua verdadeira paixão: construir o mundo através de suas criações. Os dias eram um ciclo vicioso de pressão e expectativas, onde suas aspirações pareciam dormir em um canto escuro e empoeirado de seu coração. Um mal-entendido revoltou ainda mais a situação quando um projeto crucial falhou devido à falta de apoio. A fúria da chefe foi aterrorizante. Em sua visão fria e calculista, ela decidiu que a punição de Renata seria um casamento forçado com Lucas, um colega de trabalho de uma família rica. Ele parecia ter tudo o que sempre quis, o mundo aos pés. Renata se sentiu espremida, como se sua vida tivesse sido reduzida àquela triste escolha. Aceitar a proposta era como resignar-se a um castigo, uma punição pelo que ela não tinha feito. O peso das expectativas e da culpa a atormentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo passou e, lentamente, algo inesperado começou a florescer entre Renata e Lucas. As conversas que antes eram apenas obrigações transformaram-se em risadas e confidências. Ela começou a ver além da frieza que ele exibia, descobrindo um homem sensível, apaixonado pela música e que sonhava como ela. Cada momento que passavam juntos, cada olhar trocado, trazia uma faísca de esperança que a fazia questionar a frieza de seu casamento. Mas a felicidade foi curta. À medida que sua carreira decolava, as tensões começaram a aparecer. Os ciúmes de colegas e a pressão familiar deixaram Renata dividida entre seu sonho e as expectativas massacrantes de sua própria família. As críticas pela sua nova postura como arquiteta de sucesso a faziam sentir como se estivesse em um campo de batalha, lutando contra a maré de insatisfação. E Lucas, a cada dia, pinçava os fragmentos de um amor que nunca esperou nascer. Então, em uma noite fatídica, tudo convergiu. Durante a apresentação de um projeto que poderia elevar sua carreira a um novo patamar, Lucas, preocupado em apoiá-la, sofreu um acidente. O coração de Renata disparou enquanto a realidade se estampava em sua mente. E se aquilo fosse o fim? O temor de perder algo que se tornara tão importante em sua vida a fez questionar tudo o que pensava saber sobre amor e sacrifício. Agora não havia mais tempo para dúvidas. Ela precisava se decidir. Até onde iria por amor? Seria possível que um casamento que começou como castigo pudesse se transformar em sua salvação? Renata se via à beira de uma escolha devastadora. Enquanto Lucas a olhava, ela sentia a intensidade da conexão entre eles. Era a hora da verdade, mas seria também o prenúncio de um novo desafio? Renata estava paralisada. O eco das sirenes, o murmúrio apressado dos enfermeiros e a urgência desenfreada daquele momento a cercavam como uma névoa densa. Cada segundo parecia se arrastar, suas emoções emaranhadas entre a angústia e a esperança. A imagem de Lucas caído, o rosto pálido, foi um golpe cruel na sua alma. As risadas que costumavam compartilhar agora pareciam ecos distantes. Os minutos se transformaram em horas enquanto ela esperava do lado de fora da sala de emergência. O tempo estava em suspensão. O cheiro do desinfetante era penetrante, quase como uma promessa de cura. Mas o que mais doía era a incerteza.
Renata respirava fundo, tentando conter as lágrimas. Ela não conseguia afastar o pensamento de que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Havia tanto que ainda queriam viver, tanto para descobrir juntos. E se fosse tarde demais? Quando o médico finalmente saiu, o coração dela acelerou. Aquele homem de jaleco branco falava, mas as palavras soavam como um zumbido distante. Ela lutava contra a onda de emoções, focando no olhar sério do médico. Ele está estável, mas precisamos monitorá-lo. O impacto foi severo. A sensação de alívio e, ao mesmo tempo, solidão a invadiu. Não era a cura, mas era um pequeno consolo. E mesmo assim, um grande peso se instalou em seu peito. Com o passar do tempo, Renata se deixou envolver pelo calor dos amigos que chegaram ao hospital, preocupados e solidários. Entre sussurros e abraços reconfortantes, ela encontrou um espaço para compartilhar sua dor. Mas, ao lado de cada palavra de encorajamento, aparecia a dúvida. E se ela não estivesse à altura do que Lucas merecia? Decidi ir ao quarto de Lucas. Ao entrar, o ambiente estava envolto na suave luz do sol da manhã, iluminando seu rosto sereno enquanto ele dormia. A expressão de tranquilidade contrastava com o turbilhão dentro dela. Renata se aproximou e segurou a mão dele delicadamente, como se temesse que qualquer toque mais forte pudesse desfazer a fragilidade do momento. Lucas, suas palavras saíram baixinho, como se ela estivesse revelando um segredo. Eu não sei o que fazer. Você não pode me deixar aqui. Aquela honestidade crua fez seu coração acelerar. O amor que brotava entre eles era como um vaso de flores intoxicantes, tocando seu âmago da maneira mais inesperada. E nesse momento, claridades começaram a surgir nos seus pensamentos. Um casamento que começou como um castigo, que teve em seus alicerces a dor e o desamparo, poderia afinal ser uma bandeira da transformação. No fundo, Renata sabia que nunca havia desejado ser apenas a arquiteta de sua vida, mas também a arquiteta do que poderia ser a história deles. Com Lucas ao seu lado, seus sonhos poderiam renascer. Os dias que se seguiram foram marcados por dificuldades. Com Lucas em recuperação, Renata teve que lidar com a pressão do trabalho e com as críticas que não cessavam. Mas, com cada dia que se passava, ela percebeu que estava mais determinada do que nunca a lutar por eles. As conversas íntimas nos momentos de calma se tornaram os pilares para a nova vida que queriam construir. E entre um dia e outro, ela percebeu algo. Lucas não era apenas seu marido, mas uma parte fundamental de quem ela havia se tornado. O amor se transformava a cada desafio, cada lágrima que escorria e cada riso compartilhado após os desentendimentos. Era hora de uma nova conversa entre eles, de abrir seus corações e se permitirem sonhar. Enquanto Renata olhava para Lucas adormecido, a pergunta se formava em sua mente e no seu coração. Seriam eles capazes de reconstruir o que tinham, transformar as cicatrizes em um fundamento sólido para um futuro? E assim, enquanto a luz da manhã filtrava-se pela janela, Renata sabia que uma decisão importante se aproximava. Estava prestes a abrir um capítulo que poderia mudar tudo. Mas teria coragem? A respiração dela acelerou ao pensar nas possibilidades. Seria esse o momento de se revelar totalmente? Ou seria mais fácil manter as coisas como estavam? A decisão estava em suas mãos, e ela sabia que o próximo passo mudaria o curso de suas vidas para sempre. O futuro estava logo ali, só esperando para ser vivido. O dia clareou com um brilho suave, e Renata sentiu o peso do amanhã sobre seus ombros. Aquelas horas passadas à beira da cama de Lucas lhe haviam mostrado o quanto ele significava. Mas, naquele momento, ela estava sozinha com seus pensamentos. Um turbilhão de emoções a forçava a refletir. Abrir seu coração poderia ser a chave para a transformação que tanto desejavam. Ela se levantou, a luz do sol a acordando para a realidade. Olhou para Lucas ainda adormecido e tomou coragem. Hoje eu vou falar, murmurou para si mesma, quase como um mantra. Era preciso romper o silêncio e enfrentar a verdade. Após uma rápida refeição, Renata decidiu que o momento mais propício seria logo após Lucas acordar. Enquanto ela se preparava, sua mente correu em busca de palavras que poderiam mudar tudo.
O que diria ele? Como expressar o amor que florescia dentro dela? Questionamentos que a acompanhavam como sombras. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, um sorriso inebriante surgiu em seu rosto ao vê-la. Um sorriso que contagiou Renata, mas que também trouxe à tona o receio de que tudo poderia se desfazer. Ele a cumprimentou com um leve toque em sua mão. Oi, você está aqui, eu estava sonhando com você. Oi, amor, ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Como você está se sentindo hoje? Melhor, muito melhor. A cada dia parece que estou mais forte. Ele tentou se levantar, mas Renata gentilmente o impediu. Não se apresse. O importante é que você esteja aqui. A voz dela tremia levemente, e era um reflexo da insegurança que pulsava dentro. Agradeço a você por estar ao meu lado. Não sei o que seria de mim se não tivesse você. Os olhos de Lucas eram sinceros, e a emoção transbordava. Cada palavra dele parecia um desafio ao silêncio que a cercava. Estava na hora de Renata se abrir. Lucas, eu tenho pensado muito sobre nós, sobre a nossa vida juntos. Ela hesitou, as dúvidas se agitando dentro dela, mas a luz do amor que agora brilhava com força a encorajou. Eu percebi que ainda temos um caminho pela frente, um caminho que podemos construir juntos, mas precisamos falar sobre o que sentimos. Ele a observou, a expressão com um misto de expectativa e preocupação. Sobre o que você está falando? Sobre nós, sobre nosso casamento. Começamos com tantas sombras, mas a verdade é que, mesmo com tudo isso, eu sinto algo muito forte por você. E é isso que me traz aqui, todos os dias, e me faz querer lutar por nós. As palavras de Renata flutuavam no ar, como uma onda que se aprofunda antes de finalmente quebrar. Lucas a encarou. Seus olhos pareciam compreender a profundidade daquilo. Eu também sinto isso, ele respondeu, sua voz baixa e firme. Mas era difícil perceber no meio de tanta dor. Renata respirou fundo. O momento tinha chegado, e a clareza que buscava estava começando a surgir entre eles. Podemos transformar tudo isso. Podemos encontrar nossos sonhos, mesmo que começamos de um jeito tão difícil. Sua voz quase embargada. O olhar de Lucas se iluminou, como se um novo mundo se abrisse diante deles. Você realmente acredita que podemos conseguir isso? A vulnerabilidade em suas palavras a tocou. Sim, eu acredito, ela exclamou. Nós temos a chance de escrever uma nova história. Mas antes que pudesse concluir, um estranho barulho interrompeu a conversa. A porta se abriu abruptamente e um enfermeiro entrou apressado. Seu semblante era sério. Desculpe interromper, mas precisamos falar com você, Lucas. As palavras do enfermeiro cortaram o momento como uma faca. Renata sentiu o estômago embrulhar. O que estava acontecendo? A promessa de um novo começo parecia ameaçada. E enquanto o enfermeiro falava, o olhar preocupado de Lucas a fez temer o que poderia vir a seguir. O futuro que parecia brilhar à sua frente agora estava mais incerto do que nunca. O que poderia ser essa nova reviravolta? Renata sabia que precisava de respostas. E logo. Renata observou o enfermeiro se acercar de Lucas, seu coração acelerando em um ritmo frenético. Algo em seu olhar, sério e determinado, fazia o ar parecer mais denso, como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. As palavras dele eram suaves, mas a urgência não escapou da percepção da jovem. O que aconteceu? Lucas perguntou, com a voz um pouco mais elevada, uma pitada de confusão em seu tom. Precisamos discutir suas análises, Lucas. O enfermeiro falou com a voz calma, mas suas mãos traçavam um sinal de alerta. Renata se lembrou da fragilidade de Lucas, do quanto o tempo juntos já tinha sido escasso. Ela virou a cabeça, incapaz de suportar a tensão que crescia entre eles. Olhou pela janela do quarto, onde os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens, quase como se o universo estivesse envolto em suas preocupações. Uma sensação de desespero a invadia. A luta de Lucas para se recuperar não deveria ser interrompida por más notícias. É grave? Renata finalmente se atreveu a perguntar, voz quase ausente. O lado mais vulnerável dela, que havia sido tão moldado pelas incertezas, ameaçava emergir mais uma vez. Cabe a ele decidir, mas é importante que você esteja ciente.
A resposta do enfermeiro soou como um eco, cada sílaba a fazendo sentir um nó na garganta. Agora tudo se tornava mais real, mais palpável. A tensão no ar pairava em sua mente, lançando Renata em um mar de pensamentos. E se Lucas tivesse que passar por outro tratamento? E se essa transformação que eles começavam a desenhar nunca se concretizasse? As perguntas esmagavam sua esperança. Ela se aproximou da cama, buscando reconfortar Lucas. Pegou sua mão e a apertou, sentindo a fraqueza dele sob seu toque. Nós estamos juntos, amor. Você vai sair dessa, eu sei. As palavras escaparam, fervilhando com a determinação que ela não sabia que ainda possuía. Lucas a encarou com um olhar grato, mas a preocupação ainda dançava em seu rosto. O que eu não sei é se estou pronto para essa batalha de novo. E se não conseguir? A contradição de sentimentos a afligia. Renata queria ser forte para os dois, mas a vulnerabilidade dele a fazia tremer como uma folha ao vento. Você é mais forte do que pensa. Lembre-se do que já superamos. Ela reafirmou com um fervor que surpreendeu até a si mesma. O enfermeiro os encarava, absorto nos próprios pensamentos, enquanto Renata lutava contra a onda de incertezas. Vamos torcer para que as notícias não sejam tão ruins quanto aparentam, ele disse finalmente, quebrando o silêncio pesado. O diálogo estava longe de ser o que Renata havia sonhado para aquela manhã. Ela queria que cada palavra trocada entre eles fosse uma celebração de vida, mas ali estavam, batendo de frente com uma nova realidade. Eu preciso que você saiba que eu vou te apoiar independente do que aconteça. Lucas murmurou, os olhos brilhando de emoção, mas carregados de medo. A mão dele parecia lentamente se apertar em busca da força que Renata oferecia. O clima era pesado, mas a conexão entre eles permanecia firme como uma âncora em meio ao caos. Você não precisa me dizer isso agora. Apenas saiba que eu não posso me imaginar em outro lugar a não ser ao seu lado. Renata respondeu, sua voz embargada. Ela sentia cada palavra como uma promessa, mas antes que eles pudessem se aprofundar, o enfermeiro se virou e fez um leve sinal. Preciso que você, Lucas, se prepare para um exame. Se você puder, siga-me. Renata, espere um pouco aqui. E assim, Renata se viu sozinha novamente, suas emoções borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que realmente estava em jogo? O que as análises poderiam revelar? Ela lembrou-se das palavras de Lucas e, naquelas frações de segundos, percebeu que a batalha deles estava longe de ser apenas externa. Precisava se mostrar firme tanto para ele quanto para si mesma. Quando o enfermeiro saiu com Lucas, o silêncio tomou conta do quarto, enquanto a brisa suave entrava pela janela. E em meio à incerteza, Renata fechou os olhos, orando para que aquele amor renascente não se dissipasse tão rápido quanto a presença de Lucas. A porta se fechou lentamente atrás deles, e a solidão tomou o espaço. O que viria a seguir seria o teste definitivo de seu amor e força. Renata respirou fundo. Ainda havia espaço para a esperança, mas não sabia por quanto tempo. Estaria ela pronta para enfrentar o futuro ao lado de Lucas, mesmo que as sombras se aproximassem novamente? O quarto estava estranhamente silencioso. O ritmo frenético dos pensamentos de Renata fazia as paredes parecerem se aproximar, como se o próprio espaço quisesse sufocá-la. Ela passou a mão na bandeja de metal ao lado da cama, desviando o olhar das paredes brancas, tão vazias quanto seu peito naquele momento. A cada segundo que passava, a angústia aumentava. O que Lucas estaria passando agora? Os exames, a espera, a possibilidade de novas más notícias. Ela mordeu o lábio, sentindo a tensão apertar seu coração. A solidão era opressiva, cada batida soando como um grito silencioso pela presença dele. Uma parte dela desejava ir atrás, mas e se fosse melhor deixar Lucas se concentrar? As dúvidas fervilhavam. Revezando entre se levantar e se sentar, Renata decidiu que precisava fazer algo. Com um movimento firme, pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem para os amigos, uma forma de buscar apoio. Ela sabia que muitos deles tinham vivido momentos difíceis e talvez pudessem oferecer algum conforto. Às vezes, dividir as preocupações tornava o peso um pouco mais leve, talvez. Mas no fundo,
O que ela realmente desejava era Lucas. Ele era a luz que iluminava seus dias escuros. O amor que floresceu em meio ao caos parecia uma flor resistente. Mas o que aconteceria se o terreno se tornasse árido de novo? As palavras surgiram no celular, mas logo foram apagadas. Renata sabia que ninguém poderia substituí-lo. Apenas ele poderia dar alívio à sua ansiedade e repletos sentimentos. Levantou-se, decidida. A consciência de que precisava ser forte por ambos a impulsionou. Um breve momento depois, a porta se abriu e o enfermeiro retornou sem Lucas, trazendo a sensação de que alguma coisa estava prestes a mudar. O olhar sério do profissional a fez tremer internamente. "Você pode se sentar um minuto?" Ele pediu com um tono de voz delicada, mas o nervosismo nas mãos dele não escapou a Renata. "Ele está bem?" Renata questionou, ansiosa, as palavras saindo mais rápido do que sua mente conseguia processar. "O exame foi a primeira etapa. Estamos analisando os resultados e em instantes falaremos com o médico." O enfermeiro respirou fundo, como se estivesse guardando algo pesado. "Mas preciso ser honesto com você. As análises mostraram alguns resultados preocupantes." As palavras dele penetraram como facas afiadas no seu coração. Renata sentiu a pressão aumentar, como se todo o oxigênio tivesse sido retirado da sala. "O que isso quer dizer? Ele vai ficar bem?" A expectativa e o medo se entrelaçavam em sua voz, formando mais um fardo em seus ombros. "Por agora é difícil afirmar. O próximo passo é crucial. Precisamos esperar as instruções médicas. A coisa mais importante agora é que Lucas tenha apoio. Estar ao lado dele é vital." O enfermeiro disse com um olhar de compaixão. O coração de Renata afluiu à ideia. Ela precisava estar ao lado dele, qualquer que fosse a notícia. Levou uma mão ao peito, tentando acalmar a tempestade de emoções. A esperança era um fio tênue agora, mas ela se recusava a deixá-lo se romper. Com determinação renovada, respondeu: "Eu vou ficar com ele. Quero estar lá quando ele voltar." Uma certa confiança empoderava suas palavras, e então, quando ela estava prestes a entrar na sala, ou quando os médicos chegariam, uma dúvida inquietante lhe atravessou a mente. E se ao mesmo tempo que buscavam a cura, enfrentassem a possibilidade da perda? A ideia de se apegar a algo que poderia não durar a assustava profundamente. As moléculas do medo e da esperança se misturavam num coquetel explosivo. Ser forte para Lucas era uma promessa, mas até onde ela estaria disposta a ir por ele? Falando na voz do coração, Renata fez uma silenciosa oração, pedindo forças para todos os passos que viriam. Então, uma nova angústia tomou conta dela. E se o amor que eles tinham não fosse suficiente? O futuro de Lucas pairava como uma nuvem cinzenta no horizonte. 2 minutos depois, o médico surgiu, a postura decidida e um olhar que misturava seriedade com um traço de suavidade. O ambiente ao redor silenciou e Renata sentiu a respiração falhar enquanto a expectativa se acumulava. O momento da verdade chegou. Murmurações ecoaram em sua mente, sem saber se estavam prontas para ouvir o que vinha a seguir. Renata mal conseguia mover os lábios, seu coração batendo de forma desenfreada, como se quisesse escapar do peito. O médico a fitava, a expressão grave carregando mais peso que uma montanha. Lucas foi diagnosticado com uma condição séria que requer atenção imediata, ele começou, e cada palavra pesava como chumbo em sua mente. Não podemos garantir nada agora, mas precisamos agir rápido. Ela sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Os sorrisos, os momentos felizes, a vida que sonhavam construir, pareciam desvanecer como fumaça. O que isso significa? Que tipo de tratamento ele vai precisar? Renata perguntou, sua voz quase falhando, as lágrimas ameaçando transbordar. O que estava prestes a desmoronar era mais do que um futuro. Era o amor que floresceu em meio ao desespero. O médico respirou profundamente, preparando-se para as palavras seguintes. Vamos iniciar um tratamento intensivo. Teremos que interná-lo, e isso pode ser um processo longo e cansativo, tanto para ele quanto para você. As últimas palavras do médico ecoaram, e uma sensação de impotência tomou conta de Renata. O que seria necessário para passar por aquilo? Os minutos pareciam horas.
O espaço ao seu redor tornava-se claustrofóbico. O olhar do médico penetrava profundamente, sem fugir da questão mais dolorosa de sua mente. E se, no final, a batalha fosse em vão? Com um ímpeto de coragem, Renata pediu: "Posso ficar com ele? Preciso que ele saiba que eu estou aqui." O médico acenou, permitindo que ela entrasse na sala. Foi como atravessar um véu entre o desespero e a esperança, os sentimentos colidindo à medida que ela avançava. Assim que se aproximou da cama, ela viu Lucas. Ele tinha a aparência cansada, mas ao mesmo tempo um brilho de esperança nos olhos, como se estivesse esperando por ela. "Oi, meu amor," ela sussurrou, tentando esconder o quão quebrada estava por dentro. Lucas deu um sorriso fraco, mas seus olhos transmitiam muito mais. "O médico falou algo sobre os resultados?" ele perguntou, seu tom fraco. Renata hesitou, as palavras presas na garganta. "Sim, mas vamos enfrentar isso juntos. Eu prometo que estarei ao seu lado." A sinceridade de sua voz soou como um mantra, um chamado à coragem que ambos precisavam naquele momento. Enquanto Lucas a segurava pela mão, Renata sentiu uma onda de determinação a invadir. Estaria disposta a lutar com ele, não importa o que acontecesse. As dificuldades só poderiam fortalecê-los. Ela se lembrou de como haviam superado tantos desafios anteriormente. E com isso, um novo pensamento surgiu. Eles podiam não ter o controle, mas tinham um ao outro. Revezando entre momentos de silêncio profundo e conversas sobre o dia a dia, Renata começou a ver Lucas mais relaxado, mesmo que sua condição flutuasse em um mar de incertezas. O que se seguia seria uma luta, mas aquele pequeno espaço ao seu redor era agora um santuário. Ela tocou seu rosto tentando trazer o conforto que ele mais precisava. Mas no fundo do seu coração, uma nuvem de inquietação ainda pairava. O tratamento poderia trazer alívio, mas também poderia gerar novos desafios, e Renata se perguntava se existia o suficiente de amor e força entre eles para enfrentar tudo isso. A mente dela girava em torno de preocupações constantes. Então, assim que a tarde começava a desvanecer, alguém entrou no quarto. Era uma figura familiar, mas a mensagem que carregava era tudo menos encorajadora. Era um amigo em comum, e seu semblante exibia uma mistura de preocupação e urgência. "Renata, eu preciso falar com você. É sobre o tratamento, não é só isso que está em jogo." A frase cortou o ar pesado do quarto, e sua mente se encheu de uma nova angústia. O que poderia ser tão sério a ponto de trazer aquele amigo para um momento tão delicado? A porta se fechou lentamente atrás dele, deixando Renata com um novo dilema e um grito silencioso. Qual será o próximo passo dessa batalha? Renata olhou para o amigo. Seu coração acelera ao perceber a seriedade em seu olhar. "O que está acontecendo, André? O que mais podemos esperar?" A ansiedade tornava sua voz quase inaudível. André pareceu hesitar, buscando as palavras certas. Depois de um momento, finalmente soltou: "Eu sei que tudo isso é muito difícil, mas você precisa se preparar para o que pode acontecer. O tratamento será intenso, e mais do que isso, Lucas pode precisar de um transplante, e a lista de espera é longa." Cada palavra dele era como uma paulada em seu estômago. Transplante? Aquela palavra soava como um eco distante, uma realidade que ela não queria aceitar. Renata sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas, despedaçando a fortaleza que tentava construir. "Eu não posso deixar isso acontecer, não agora." As palavras escaparam de sua boca, e um desespero profundo invadiu seu peito. Como seria viver sem ele? A ideia de perdê-lo era insuportável. André avançou, colocando a mão em seu ombro, um gesto reconfortante. "Renata, você precisa ser forte. Lucas precisa de você mais do que nunca. Esse é o momento em que vocês dois devem se unir ainda mais." Ela assentiu, tentando encontrar algum tipo de ânimo naquelas palavras. "Eu vou fazer tudo o que for preciso, e vou lutar por ele." Acho que a determinação a estava superando, mas as dúvidas persistiam em sua mente como sombras dançantes. Naquela noite, Renata se instalou na poltrona ao lado da cama de Lucas. O hospital estava lotado, mas naquele momento, tudo o que importava era que ele estava ali, respirando, precisando dela.
Ela segurou sua mão com força, como se esse ato pudesse transmitir toda a esperança que sentia. Nos dias seguintes, o tratamento começou. Lucas suportava as sessões de quimioterapia com uma coragem que a surpreendia. Embora seus olhos estivessem opacos e seu corpo fraco, havia um brilho especial quando ele olhava para Renata. Era como se ela fosse a única luz em meio à escuridão que o cercava. As conversas entre eles tornaram-se um refúgio. Falavam sobre lugares que sonhavam em visitar, risadas que ecoavam em momentos de dor. A esperança sussurrava entre eles, criando laços ainda mais fortes. Renata se esforçava para manter a rotina normal. Levava livros, músicas que ambos amavam e as lembranças dos dias mais felizes que passaram juntos. Porém, as incertezas estavam sempre à espreita. Em cada visita ao hospital, uma parte dela sentia um frio na barriga ao perceber as expressões conhecidas dos médicos. Uma visita inesperada quase sempre trazia notícias, e cada pequeno gesto de simpatia de outros pacientes trazia uma nova onda de ansiedade. Certa manhã, enquanto o sol brilhava tímido entre as nuvens, André voltou. Desta vez, sua expressão era ainda mais grave. Ele hesitava, e isso não passava despercebido por Renata. Renata, você precisa ouvir isso, sobre o transplante. Suas palavras pesadas carregavam o peso de uma revelação. Eu consegui informações sobre um possível doador, mas será preciso agir rápido. Alguma coisa precisa ser feita. E você tem que decidir agora. O mundo ao redor de Renata parou. Havia uma pulsação forte em suas têmporas e seu coração parecia querer saltar para fora do peito. Agora, o que você está dizendo? André fitou seus olhos, transmitindo a gravidade da situação. Renata sentiu que uma tempestade estava prestes a se formar. E no centro dela, havia uma escolha que carregava o futuro de Lucas nas mãos dela. Você tem que se preparar, porque essa pode ser a única chance que ele tem para viver, completou André. E a inquietação tomou conta de Renata. Sua mente girava, uma batalha interna e a pergunta ecoando em sua cabeça. Até onde ela estaria disposta a ir por amor? Renata sentiu seu corpo congelar. O calor do hospital, normalmente opressivo, agora parecia uma ilha insuportável. Suas mãos tremiam ao segurarem a mão de Lucas. O som da maquinaria ao redor deles pulsava de forma constante, como um lembrete cruel da luta que eles estavam enfrentando. A ideia de um doador era promissora, mas também terrivelmente assustadora. E a pressão que André havia colocado em seus ombros parecia dobrar o peso da responsabilidade. E se eu disser que sim? Ela perguntou, a voz soando estranha, como se estivesse falando de outro mundo. Qualquer coisa pode ser arriscado, pode ser doloroso. Eu não sei, André. E se algo der errado? André deu um passo à frente, sua expressão mais suave. Renata, se não agir agora, você pode perder Lucas para sempre. Ele precisa de você a seu lado, e essa oportunidade pode ser a solução. Pense no que vocês dois já enfrentaram juntos. Vocês têm uma força que pode mudar tudo. As palavras de André lhe deram um minúsculo raio de esperança, mas também geraram um conflito feroz dentro dela. Ela olhou para Lucas, que repousava com a expressão tranquila, ainda que seus traços marcados pela dor. E se ele pudesse ter uma vida normal de novo? E se esse transplante pudesse ser a virada que eles tanto precisavam? Enquanto o ar se tornava denso com o que parecia ser uma decisão esmagadora, ela viu Lucas abrir os olhos lentamente. O olhar dele era suave, cheio de amor, mesmo em meio ao tormento que enfrentava. Renata, você está bem? Perguntou ele, a voz um cochicho arrastado. Ela forçou um sorriso, desejando que ele não soubesse a tempestade que se formava em seu coração. Estou, amor. Só pensando no que devemos fazer. Lucas apertou sua mão levemente, e aquele gesto simples fez todo o seu ser aquecer com mais intensidade. Eu confio em você, em nós. Lute por mim, Renata. Não desista. Seu tom era um pedido, e ao mesmo tempo uma declaração de amor profundo, um ensaio de esperança que ecoava no coração de Renata. Naquele momento as dúvidas começaram a se dissipar. Mesmo com o medo que a paralisava, a determinação e o amor de Lucas eram como uma chama em meio à escuridão. Ela sabia que precisava fazer algo. A vida deles, a alegria que sempre compartilhavam,
tudo estaria em jogo. Eu farei isso, Lucas. Eu vou lutar por você, por nós. Não vou deixar você ir. A certeza nas suas palavras a surpreendeu, mas a gravidade do momento soube que era apenas isso que ela precisava fazer. André sorriu aliviado. Ótimo, vou buscar as informações necessárias para que você tome a decisão final. Lembre-se que não precisa fazer isso sozinha. Você tem apoio. As horas seguintes foram um turbilhão. Renata decidiu que precisava falar com o médico responsável sobre o doador, entender realmente o que estava em jogo e o que significava essa chance. O nervosismo bateu um pouco a mais quando a visão dela se fixou nas paredes brancas do hospital. Mas o laço que tinha com Lucas parecia mais forte do que qualquer medos que pudessem surgir. Ao entrar no consultório médico, a formalidade das perguntas e da conversa logo se dissipou, tornando-se um campo onde o que realmente contava era a vida deles. O doutor explicou cada detalhe, cada risco, cada esperança. E ao ouvir tudo, Renata sabia que não se tratava apenas de um transplante. Era algo que transcendia. Era a chance de reescrever o futuro deles. Voltando ao quarto, se sentia mais leve. Mas com os desafios do novo dia se aproximando, a pressão parecia aumentar. O olhar de Lucas encontrou o dela, e por um instante, ambos haviam se compreendido sem palavras. E ali, mais do que nunca, Renata percebeu que a luta estava apenas começando. Ela respirou fundo, decidida. Teria que enfrentar a tempestade de frente. Hoje pode ser difícil, mas você vai me ter aqui sempre. Vou lutar, amor, disse. E a força nas suas palavras fez Lucas sorrir. Ela só não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O médico colocou mais cartas na mesa, segredos sobre as consequências que mudariam completamente o rumo da história deles. Mas tudo isso era ainda um mistério que aguardava uma revelação, e Renata estava pronta para desvendá-lo, custasse o que custasse. Renata mal conseguiu dormir naquela noite. O calor do hospital parecia mais sufocante a cada instante, e ela se revirou na cama, imaginando os dias que estariam por vir. Seu coração batia acelerado pela possibilidade, mas também pela incerteza que ainda a consumia. Porque a vida parecia sempre testá-los dessa forma. Ao amanhecer, a luz fraca do sol filtrava através das cortinas do quarto. Renata levantou-se, os músculos pesados pela falta de sono e pelo peso da decisão que precisava tomar. Ao olhar para Lucas, que continuava dormindo, a paz em seu rosto fez seu coração apertar. Era preciso lutar não só por ele, mas por tudo o que sempre acreditaram um no outro. Depois do café da manhã, Renata decidiu que precisava conversar com o médico novamente. A rotina tornou-se uma espécie de fuga para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. No entanto, aquela manhã parecia diferente. Um arrepio de expectativa percorreu sua coluna ao entrar no consultório. O doutor tinha algo importante a dizer. Sobre o doador, começou o médico, com um tom sério que imediatamente fez Renata prender a respiração. O doutor explicou que o doador não era só compatível, mas também estava em condições impecáveis de saúde. Era um verdadeiro milagre, algo que parecia apenas possível em sonhos. Mas havia uma pequena nuance que precisava ser considerada. O doador era um ex-externo de Lucas, alguém que tinha cruzado seus caminhos no passado e que agora poderia ser a solução para o presente. Aquilo a deixou paralisada. A ideia de que alguém que Lucas conhecia poderia dar-lhe uma segunda chance de vida encheu Renata de incertezas. Como ele reagiria a essa descoberta? E a amizade que eles tinham poderia ser afetada por isso? A promissora possibilidade de recuperação voltava a ser envolta em dúvidas. Voltando para o quarto, Renata segurou a mão de Lucas e um sorriso automático surgiu em seu rosto ao vê-lo acordando. Ele a observava com uma expressão curiosa, um brilho de amor em seus olhos. A força dele sempre a inspirava, e naquele instante ela soube que precisava compartilhar tudo. Lucas, eu ouvi sobre o doador, disse com hesitação. As palavras saíram mais devagar do que o habitual, e ela sabia que cada sílaba carregava o peso do que viriam a decidir juntos. É alguém que você conhece.
Os olhos de Lucas se arregalaram e ele fez uma pausa em busca de palavras. Quem? Renata respirou fundo, pesando as possíveis reações. É um ex-aluno seu, alguém que pode ser a chave para tudo isso. Os traços do rosto de Lucas mudaram e a expressão de surpresa logo se transformou em algo mais complexo. Isso é bom ou ruim? O que nós devemos fazer? A incerteza em suas palavras fez Renata perceber que a luta não seria apenas pela saúde dele, mas também pela amizade que eles não poderiam perder. Precisamos descobrir. Essa é a única chance que temos. A tensão pairava no ar, e o silêncio entre eles era pesado. Ela viu o conflito em seus olhos, um traço de esperança mesclado com o medo do desconhecido. Era como se a vida estivesse testando não apenas a força de Lucas, mas a conexão profunda que compartilhavam. Silêncio. Eu confio em você, ele finalmente disse, quebrando a tensão. E se isso puder realmente nos ajudar, então devemos tentar. Mas precisamos de um plano, Renata. Ela assentiu, já percebendo que o próximo passo exigiria coragem. Sim, e vamos enfrentá-lo juntos, um dia de cada vez. Mas como poderiam equilibrar a relação que tinham com esse novo fator que poderia mudar tudo? Renata sentiu que estava à beira de uma turbulência emocional, e embora o desafio parecesse formidável, havia uma faísca de determinação em seu coração. Não seria fácil, e sabia que escolher o caminho certo significaria uma jornada repleta de emoções e revelações. Quando o médico entrou novamente, Renata estava pronta para enfrentar o que viesse. As palavras que ele teria a dizer poderiam redefinir suas vidas. Mal sabia ela que, ao abrir essa porta, outras revelações e desafios inesperados também estavam prestes a ser revelados. A sala estava envolta em um silêncio carregado, enquanto Renata e Lucas aguardavam o médico. O contraste entre a ansiedade e a esperança era palpável. Quase como um roupão de sentimentos mistos, cada respiração parecia ocupar um espaço cheio de expectativas, mas que também era sufocante. Se prepare para o que vier, nós temos isso um ao outro, disse Renata, segurando a mão de Lucas com firmeza, seu olhar profundo, quase implorando que ele acreditasse na força que os unia. O médico adentrou trazendo consigo uma aura de autoridade e serenidade. Renata notou o quanto suas palavras exigiriam deles, e se preparou para a montanha-russa de emoções. Então, sobre o doador, começou o médico, suas mãos se unindo em frente ao corpo, uma postura que denotava tanto firmeza quanto humanidade. A compatibilidade é excepcional. Contudo, precisamos discutir os próximos passos para que essa doação aconteça. Lucas e Renata trocaram olhares, a tensão tangível entre eles. Quais são os riscos? Perguntou Lucas, a voz firme, buscando compreender tudo o que significava aceitar essa ajuda. O doutor respirou fundo. Nenhum procedimento é simples. Precisaremos realizar exames mais aprofundados no doador e, em seguida, analisar a condição de Lucas. Contudo, os benefícios desse transplante superam de longe os riscos potenciais. Ele fez uma pausa, parecendo estudar os rostos deles. É uma chance, e a vida de Lucas depende disso. Tanto Renata quanto Lucas sentiam o peso das palavras. Não se tratava de uma mera possibilidade de cura, mas de um ato de entrega total, tanto para o doador quanto para eles. O que ocorreria na relação deles se essa pessoa fosse alguém que já fez parte da vida de Lucas? E se ele não quiser ajudar? Renata se viu questionando, a insegurança apertando seu peito. Então teremos que respeitar a vontade dele. Mas precisamos ir até essa pessoa e conversar. Você estará com ele, Renata, e isso fará toda a diferença, disse o médico, e suas palavras ficaram ecoando na mente dela. O resto da conversa fluiu, mas Renata estava em outra dimensão, sapateando entre as possibilidades. Ao deixar a sala, a ideia de comunicá-lo ao doador se impôs como um desafio monumental. Enquanto aguardavam o ônibus no ponto, Renata desviou o olhar para os prédios da cidade. O sol começava a se pôr e os raios dourados banhavam a rua com um calor suavemente reconfortante. Renata, você está pensando no que eu estou pensando? Lucas perguntou com um sorriso suave, recolhendo a atenção dela, a espinha de incerteza se desvanecendo um pouco.
Eu sei que precisamos ir atrás do doador e fazer essa conexão. Mas será que você está preparado para isso? E se gerações de emoções ocultas aparecerem? Renata questionou, sentindo um frio na barriga. Olha, se quisermos que tudo isso funcione, precisamos encarar de frente. Essa é uma parte da minha história, sim. Mas agora é a hora de reescrevermos essa narrativa juntos. O olhar de Lucas era firme, repleto de confiança e fé, quase com um toque de desafio. O impacto do que ele disse se fixou em Renata, e logo a determinação começou a brotar em seu coração. Eles enfrentariam o que viesse, juntos. O dia seguinte foi uma mistura de expectativa e nervosismo. Renata estava sentada ao lado de Lucas, enquanto o médico a informava que haviam conseguido uma reunião com o doador. O encontro estaria marcado para o final da tarde e tudo ficou envolto em uma aura de tensão. O que você acha que vamos dizer a ele? Renata perguntou aflita. Precisamos ser transparentes e explicar como você é importante na minha vida agora. Essa chance pode ser o nosso novo começo, respondeu Lucas, ganhando segurança nas suas próprias palavras. O sol estava se pondo, tingindo a sala de um laranja vibrante, e a energia parecia mudar. Quando se aproximaram do encontro, o doador estava lá, um homem de aparência tranquila. A tensão pairava no ar como um perfume que evocava desejo e incerteza. Foi Lucas, disse o doador, o sorriso sutil misturado com uma expressão de curiosidade. Renata percebeu que a conexão entre eles poderia ser mais complexa do que imaginou. Era o momento. Lucas se virou para Renata, buscando apoio, e ela sorriu, dando-lhe um pequeno sinal de encorajamento. Precisamos conversar sobre o que aconteceu e qual seria nosso próximo passo. Lucas começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Enquanto a conversa se desenrolava, Renata não podia deixar de notar como essa nova ligação estava criando um laço inesperado, como uma ponte que se estendia entre o passado e o presente. No centro de tudo, havia uma promessa de novos começos. Por fim, após longas palavras profundas trocadas, o doador olhou para Lucas com reverência. Eu quero ajudar, não apenas por você, mas porque importa. Vamos fazer isso juntos. Renata sentia uma mistura de alívio e gratidão transbordando enquanto ela olhava para Lucas, um sorriso radiante brotando em seus lábios. O futuro estava sendo reescrito. E se aquele casamento que começou como um castigo tornou-se um relacionamento cheio de amor, agora estava se transformando em um laço de força e renovação. O amor venceria, não importando os desafios à frente. Ela sabia que juntos enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Havia uma nova história para serem contados, um amanhã pintado com tons de esperança e coragem. E enquanto a luz do sol finalmente se extinguia no horizonte, Renata sentiu uma nova onda de amor irradiar de seu coração, mais forte do que nunca. Agora, mais do que nunca, ela queria viver cada momento intensamente e transformá-los em uma celebração da vida. Não era o fim, mas sim um recomeço. E você, não deixe essa jornada acabar aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o que amamos fazer. Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.